versículo 1 e 2. Eu creio que Deus fala de diversas formas. Você crê nisso? Deus fala de diversas formas. E muitas das vezes as pessoas se perguntam: onde está Deus? Você já fez essa pergunta para você? E nessa noite nós vamos estar vendo quais são as formas que Deus usa para falar. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Alguém precisa de misericórdia. Se você não tem Bíblia, se você tem um smartphone, um celular que tem a Bíblia, não importa. O que importa é você abrir a palavra de Deus. As crianças até 7 anos podem ir para a salinha, e quem não tem 7 anos, senta do lado do papai e da mamãe e se comporta. Façam igual Luan e Lucas, né? Luan e Lucas comportadinhos, os rapazes de Deus mesmo, né? Hebreus capítulo 1, 1 e 2 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, e como o Senhor falou no passado, nós cremos que o Senhor fala hoje. Por isso, fala a cada um de nós nessa noite, para que venhamos sair da Tua casa hoje com a Tua palavra no nosso coração, Pai. Nós oramos no Teu precioso nome, Jesus. Amém. Meus queridos, Deus, Ele se revelou à humanidade de diversas formas. Deus, Ele sempre priorizou um relacionamento com o homem. Algo que nós temos dito aqui na igreja é que Deus, Ele nos fez para ter relacionamento com Ele, não é verdade? Deus fez eu e você, nos fez de formas diferentes. É interessante que a Terra tem hoje mais de 6 bilhões de habitantes. Já pensou nisso? 6 bilhões de pessoas. E você sabia que não existem duas pessoas com a córnea igual? A nossa identidade muitas das vezes pode ser feita pelo olho. Então não existem duas pessoas com a mesma terminais da córnea. A digital, não existem duas pessoas com digitais iguais. Se você fosse um robô, poderia ter alguém igual. Mas como você é filho de Deus, criado por Deus, Ele foi caprichoso por você. Então Deus nos fez para falar conosco. E no passado Deus falou de diversas formas, e hoje Ele continua falando. E sabe uma das formas que Deus usa para falar? Vamos lá, a primeira forma que Deus usa para falar, sabe qual é? Natureza. Vamos lá para o Salmos capítulo 19, versículo 1. Salmista. É interessante que o salmista ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. Esse salmo ele é muito lindo. E eu fico imaginando quando o salmista compôs esse salmo. Salmo 19, primeiro diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Coisa maravilhosa, né? Então Deus fala através da natureza. E quando o salmista, quando Davi, eu fico imaginando Davi quando compôs esse salmo. Talvez Davi ele estivesse fugindo de Saul no deserto. E meus queridos, no deserto você não tem nada, você não tem árvores. Mas imagine um deserto à noite. Você pode imaginar? Quando eu estive em Israel, eu tive a oportunidade, a gente teve a oportunidade de passar pelo deserto. Nós saímos do Egito e passamos pela península do Sinai para chegar até Israel. E à noite, nós subimos o Monte Sinai à noite. Gente, não tinha lua,
mas o céu estava repleto de estrelas. Imagina, tudo escuro, e você olhava para o céu e aquilo repleto de estrelas. E eu comecei a imaginar Abraão, quando Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, eu vou te dar uma descendência igual às estrelas do céu. Porque hoje, se você chegar aqui em Vitória, na rua, você vai olhar para o céu, você não vai conseguir ver estrela. Sabe por que você não vai conseguir? Porque a luminosidade da estrela é muito pequena, e as luzes dos postes acabam atrapalhando, você não consegue ver. Agora, quando você vai para a roça, um lugar que não tem luz, não tem luz elétrica, né? Chega de noite, você olha para o céu, se não tiver nublado, você vê aquele monte de estrelas, e se não tiver lua, aí você vê mais estrelas ainda. E a coisa muito linda, entendo, Deus, Ele falou, quando Davi escreve esse salmo, ele fala justamente: os céus declaram a sua glória. Meus queridos, e ele diz: um dia anuncia a outro dia. O dia tem quantas horas? 24 horas. Não passa um segundo. Quando você vai se deitar à noite, você sabe que no outro dia o sol vai nascer. Não é verdade? Você sabe disso. Você sabe que a natureza está sob o controle de Deus. Nós não somos obra do acaso, porque se fosse um acaso, se Deus não existisse, o dia poderia ter 25 horas. Ah, quantas horas vai ter amanhã? Não sei, depende, né? Mas Deus controla o universo. Deus controla a rotação da Terra. Deus controla a gravidade. Um cientista, em certa ocasião, estava fazendo um cálculo. Diz ele que se a Lua fosse 1 metro mais próxima da Terra, talvez não existisse vida na Terra, porque a gravidade seria muito forte. Então, ele, fazendo a pesquisa, ele falou que tudo foi muito bem calculado. Então, a própria natureza fala de Deus. Aí, quando você vai lá no Velho Testamento, você vê o dilúvio. O dilúvio foi a manifestação da vontade de Deus. O dilúvio falou ao povo no tempo de Noé. Você vai ver Moisés, Deus falando através da sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Gideão, ele pediu para Deus mostrar um sinal, e Deus faz o quê? Através do orvalho. Molhou a lã um dia, o novembro, no outro dia só molhou em volta. Então a natureza falando. Você vai ver também Deus falando com Elias através do vento suave. Você vai ver na palavra de Deus, os magos foram guiados por uma estrela até onde estava Jesus. Jeremias, ele vai até o oleiro, e Deus fala através do oleiro, através do barro, fazendo um vaso. Você vai ver a mula falando com o Balaão. Que coisa, né? Alguém já viu uma mula falar? Não? Tem gente que conversa com o bicho, né? Mas eu nunca vi uma mula falar também, não, gente. Papagaio falar já, mas mula falar, pastor? Pois falou. Você pode ver lá na Bíblia, você vai ver lá em Números capítulo 22, versículo 23 e 29, que a mula falou com Balaão. Então, a natureza, você vê a pomba como um símbolo do Espírito Santo. Você vai ver várias formas de Deus falando. Meus queridos, Deus fala através da natureza. Você tem dúvida disso? Há um tempo atrás eu atendi uma jovem. Essa jovem, uma jovem muito bonita, e ela tinha tentado se matar. Ela cortou o pulso, aí a família chegou, levou para o hospital. Aí a família levou para mim conversar com ela, e ela bem deprimida, chateada, e porque o namorado tinha terminado com ela. E ela falando, né, do namorado, que o namorado terminou, e falando. E no meu escritório, do lado tinha uma árvore, e era no 2º andar, e todo dia eu comprava canjica, e eu tinha colocado uma tábua na grade da janela, e eu botava a canjica na tábua. Aí todo dia vinha aquele monte de bolinha comer. Mais ou menos lá pelas 2 horas eu botava a canjica. Aí eu olhei eu nem prestava atenção nas bolinhas comendo, né? Aí ela estava falando, eu olhei assim para fora, e eu olhei para a árvore que tinha em frente ao escritório, estava repleto de bolinha. Elas estavam tudo ali esperando. E aí, pastor, você não vai botar a canjica não? Aí eu aproveitei a oportunidade e falei: minha querida, olha só uma coisa. Peguei uma canjica, botei. Na hora que eu acabei de botar,
semeiam, nem colhem. Contudo, nosso Pai Celestial os alimenta. E Deus diz que Ele cuida de nós. Deus cuida de você. Você consegue ver Deus através dessas coisas? Aí eu comecei a conversar com ela sobre a natureza. Você consegue ver essa árvore? Gente, se você perguntar para uma criança para ela pintar uma árvore, as folhas, o que ela vai pegar? Um lápis verde e vai pintar, né? Mas quando você olha para uma árvore, você vê só um tom de verde? Não existem vários tons de verde, na verdade? Um verde mais claro, um verde mais escuro, tons diferentes. Você vê Deus falando através da natureza. Deus, Ele quis que o homem desfrutasse. Você vê perfumes diferentes, em flores diferentes, frutas em estações diferentes, com sabor diferente, vitamina diferente. Que coisa, né? Por que Deus fez isso? Deus fala através da natureza. Quando você chega numa praia, no verão, está aquela temperatura agradável na água. Você chega numa cachoeira, aquela água maravilhosa para você tomar um banho, né? Deus fala através da natureza. Então, meus queridos, se você estiver deprimido, depressivo, vai ver a natureza. Por isso que eu sempre falo, a pessoa está em depressão, primeira coisa, está com depressão, não fica em lugar escuro. Você tem que ir para onde tem luz, muita luz. Vai para um lugar que tem luz, vai caminhar de manhã, vai andar, vai ver a natureza, vai olhar as coisas. Aí você vai ver a mão de Deus trabalhando. Então Deus fala através da natureza. Deus fala também, lá em Hebreus, voltando para aquele texto lá em Hebreus que nós lemos no capítulo 1, lá no versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Meus queridos, Deus fala através dos anjos. Talvez tenha até um anjo sentado do seu lado aí, né, Casé? De repente está com a asa escondida. Deus usa os anjos. Aparece pessoa do nada para ajudar a gente, e depois você procura essa pessoa, você não acha mais. Isso acontece, mas pastor, isso acontece hoje, gente. No passado, olha só quantas vezes os anjos apareceram. Apareceram para Abraão para anunciar o livramento de Isaac. Apareceram para Abraão para falar sobre Ló. Apareceram para Jacó. Jacó lutou com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Jacó viu um exército de anjos em Manaim. Gideão, quando o anjo de Deus recebeu o seu holocausto, tocou sobre o sacrifício e incendiou como um sinal de que Deus recebera a oferta. Agar, quando estava no deserto, um anjo de Deus lhe falou. Zacarias, o sacerdote, quando estava no santuário, lhe apareceu um anjo anunciando o nascimento de João Batista. Está lá em Lucas 1 isso. Davi viu um anjo de Deus com a espada na mão, 1 Crônicas capítulo 21. Isaías viu os serafins no templo, e um dos serafins pegou a brasa de fogo e lhe tocou nos lábios. Ezequiel teve a visão dos querubins. Daniel viu e falou com anjos e muitas vezes, e quando foi lançado na cova dos leões, Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Jesus foi confortado por anjos no deserto quando foi tentado, quando estava no Getsemane também orando. Então nós temos vários textos na Bíblia falando dos anjos. O anjo não deve ser adorado, não é verdade? Culto, adoração é somente para Deus. Anjo não é para ser adorado. Pastor, eu tenho um anjo da guarda? Meu irmão, eu tenho um exército de anjos me guardando. Se você só tem um, você tem que começar a orar porque está alguma coisa errada. É um exército à minha disposição, me guardando. A palavra de Deus diz isso, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram do mal. Mas isso é para quem teme a Deus. Então quem teme a Deus, não se assuste se um anjo falar com você. Não se assuste se algo sobrenatural acontecer na sua vida. Porque, meus queridos, muitas das vezes nós pensamos que isso é para o passado, mas o Evangelho, ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou. A palavra de Deus, ela é imutável. E
Deus continua trabalhando da mesma forma. E se uma mula parar do seu lado e falar com você, não se assuste, é porque você não está ouvindo, mas Deus vai falar. Na verdade, Deus vai usar formas para falar, porque Deus não mudou. E muitas das vezes nós pensamos o seguinte: pastor, mas isso foi para o passado. Meus queridos, a palavra de Deus, ela continua. Nós vivemos a igreja de Cristo, ela vive sempre o Evangelho. Nós vivemos o novo de Deus todo dia. Nós não vivemos o Evangelho do passado, nós vivemos as experiências de hoje. Você precisa ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala também através de sonhos e visões. Vamos lá para Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, versículo 28. Jeremias está lá no Velho Testamento. Jeremias 23, 28. Diz assim a palavra de Deus: o profeta que tem um sonho, conte um sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade, pois o que tem a palha a ver com o trigo, pergunta o Senhor. Meus queridos, os sonhos, todo dia quando você dorme, você vai sonhar. Todo mundo sonha todo dia. Pastor, eu não sonho. Sonha. É porque às vezes tem gente que tem um sono tão pesado que bate na cama e desmaia. Mas todo dia você sonha. O que são os sonhos? Sonhos é quando a nossa memória, ela vai, tudo que você passou durante o dia, você tem um computador aqui dentro, é o seu cérebro. Então o nosso cérebro, ele armazena todas as informações que nós recebemos durante o dia. Aí você tem as memórias recentes, você tem coisa que você não vai usar nunca, tem lugar que você passou e viu uma vez e nunca mais vai voltar. Então o nosso cérebro vai guardando isso. É interessante que depois de uns 10 anos que você foi num lugar, quando você chega, aí a memória vai trazendo, né? Você vai lembrando das coisas. Isso é por quê? Porque foi compactado, foi guardado. Então todo dia você sonha. Por isso que muitas das vezes o sonho não tem nexo nenhum, né? Você vê, mistura cavalo com carro, com guerreiro, porque junta filme que você assistiu, filme de terror, uma conversa que alguém falou, algo que você viu na novela, no jornal. Você imagina, junta tudo isso, compacta tudo isso, é a sua memória. Mas muitas das vezes Deus fala através do sonho. Sabe quando é que Deus está falando? Algo que assim eu aprendi para mim. É quando eu acordo e eu me lembro do sonho. Porque quando você acorda depois de um sonho, ele some, não some? Você tenta lembrar, mas não lembra. Por quê? Porque não é algo importante. Agora, quando você se lembra, é porque é Deus que está falando com você. Então, se você se lembrar, Deus está falando. Então, Deus pode falar através do sonho. Mas, pastor, e como é que eu vou interpretar o sonho? Você vê que na Bíblia nós vamos ver vários homens que Deus falou através do sonho. José, no Egito, ele interpretava sonhos. Ele interpretava sonhos. Certa ocasião ele sonhou com o sol, a lua, as estrelas se curvando, que eram os irmãos dele. Isso deu um maior problema para ele. Os irmãos, você está se constituindo rei sobre nós? Então Deus vai falar através de sonho, vai falar dessa forma também. E pastor, e quem vai interpretar? O senhor que vai interpretar? Gente, não venha com sonho para mim interpretar. Porque muitas das vezes, pastor, eu sonhei com um negócio assim, o senhor podia interpretar? Meu irmão, não tem esse dom de interpretar sonho, não. Às vezes, Deus, você vai falando e Deus vai revelando para a gente alguma coisa. Mas não quer dizer que sempre, conta para o pastor que ele vai dar informação. Não é assim que funciona. Você vê que José, ele tinha o dom de interpretações. Jacó sonhou com uma escada onde os anjos de Deus subiam e desciam. E ele edificou um altar chamado Betel, ou casa de Deus. Paulo sonhou com um jovem macedônio pedindo ajuda. E entendeu que Deus estava lhe chamando para pregar o Evangelho na Macedônia. Cornélio sonhou com animais no lençol, para compreender que não havia diferença entre pessoas. Nabucodonosor também teve sonhos. Você vai ver na Bíblia outros homens que sonhou. Então Deus fala através de sonhos. Tem gente que tem pesadelo, né? Então se você for
que vai acontecer? Pesadelo, não tem como ser diferente. Deus fala também através das provações. Olha o que diz Isaías, capítulo 8, versículos 6 e 7. Isaías 8. Já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com os filhos de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. O rei da Síria, com todo o seu poderio, elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra, ó Emanuel. Meus queridos, Deus fala através das provações. Outro homem que Deus falou através das provações, Jó. E que provação, né? Jó perdeu família, Jó perdeu os bens, Jó perdeu saúde. Então Deus fala. E ainda sobrou a esposa para encher a paciência dele, né? É porque era para ser provado, então a esposa ficou. Porque senão não seria provação, né? Seria outra coisa, né? Gente, isso aí é só um comentário à parte, não está no texto. Mas as provações é como Deus fala. Deus falou com Davi através das provações. Deus falou com Nabucodonosor. Deus falou com Daniel. Deus falou com Pedro quando Pedro quis andar sobre as águas. Deus fala através de provações e continua falando hoje. A palavra diz que Deus prova e corrige o filho que Ele ama. Gente, a provação é para que você suba um degrau. É uma prova. Então, quando vem a prova, é para você o quê? Subir. E olha só, uma observação que eu li esses dias no livro. Jesus, no deserto, ele foi tentado pelo diabo e ele não caiu. Adão no paraíso foi tentado e caiu. Então não é um lugar que vai fazer o homem cair, é o caráter do homem. Então muitas das vezes, Senhor, eu pequei porque também o Senhor mandou contra mim esse monte de problema. O Senhor queria que eu fizesse o quê? Não é? A gente gosta de botar desculpa, né? A culpa é sua, Senhor. Olha só, perdi o emprego, perdi isso, perdi aquilo. Tinha. Senhor, caí por causa disso. Foi as desculpas de quem? Adão. Adão era o pai das desculpas. Foi tentado pela serpente. O que ele e Eva fizeram? Caíram. E simplesmente julgaram a culpa para a pobre coitada da serpente. A serpente, ela sugestionou. Agora, meus queridos, a escolha é sempre de quem? É nossa. O livre-arbítrio é nosso. Então, quando nós somos provados, é para que Deus nos chame realmente de filhos. Então não é um lugar que vai fazer com que você caia ou com que você vença. É se o seu caráter, é se a sua vida está realmente transformada por Jesus. É aquilo que eu preguei domingo. O que eu falei sobre domingo? Sobre o coração. Meus queridos, é do coração que fluem os desejos. É a fonte. Você tem que ter o coração de Jesus, porque o coração de Jesus foi o primeiro transplante da humanidade. Foi quando Jesus morreu na cruz e o coração foi entregue para nós, para que o coração de pedra se tornasse um coração de carne. As fontes, ou seja, os desejos, são desejos bons, não é desejo ruim mais, porque uma pessoa que tem o coração transformado, ela muda realmente. Uma pessoa que tem o coração de Jesus, ela não adultera, ela não rouba, ela não mata, ela não se droga, ela não se prostitui, porque o coração de Jesus não gera essas coisas. Ou gera? Não gera. Então nós temos que fazer um transplante de coração. Se ainda não tem cicatriz no seu peito, está na hora de você fazer um transplante, meu irmão. O coração está batendo aí fora, esperando para entrar. Jesus, ele quer realmente fazer esse transplante para que você possa desfrutar o melhor de Deus nessa vida. Então, Deus fala através das tentações. Muitas das vezes o homem prospera e se envaidece, se esquece de Deus. Quantas pessoas, gente, eu já vi, pessoas que, quando não tinham nada, eram fiéis a Deus, estavam na igreja, adoravam a Deus, aí é uma consequência
as bênçãos faz o quê? Elas vêm. Porque a palavra de Deus diz o quê? Você busca o Senhor, busca o reino de Deus primeiro, a sua justiça, e depois as outras coisas não serão o quê? Acrescentadas. É uma consequência natural. Gente, a palavra de Deus diz que o justo nunca passa necessidade. A palavra de Deus diz que Deus, ele supre todas as nossas necessidades. E quanto mais você se aproxima de Deus, é o mesmo relacionamento de um pai com o filho. O filho que agrada ao pai, tira nota boa. Você que é pai, seu filho tira nota boa, boletim azul, chega na escola, os professores, só tem que elogiar o seu filho. Aí você sai da escola, depois da reunião dos pais, você passa em frente a uma loja, está com dinheiro no bolso, o que você faz? Compra um presente, aí leva. Por quê? Porque ele foi orgulho para você. Então imagine, aquele servo de Deus que é temente a Deus, que busca a Deus, que vive realmente levando a palavra de Deus a sério, que dá bom testemunho, alegra o coração de Deus. Aí o que Deus faz? Deus começa a mandar bênção. Mas o povo de Israel não sabia conviver com as bênçãos. Quando estava sendo provado, buscava. Agora, quando as bênçãos começavam a vir, eles começavam: hoje eu estou com um carro novo, eu vou testar esse carro hoje, e o sol está tão maravilhoso, eu vou pegar uma praia. Jesus entende, hoje tem jogo Flamengo e Vasco, eu vou na igreja para quê? Aí eu ainda mais se o Vasco perdeu, ou se o Flamengo perdeu, agora eu não vou mesmo, Deus não me ajudou. Até parece que Deus vai mudar o resultado de jogo, né? Isso importa para Deus. Então as pessoas, elas começam a fazer o quê? As bênçãos começam a vir. Antes não tinha televisão em casa e ia para o culto. Aí depois que apareceu a televisão, pastor, aquela novela está tão legal, depois que acabar essa novela, eu não vou engatar em outra, vou ficar nessa. Aí fica lá assistindo um monte de prostituição, de homossexualismo, adultério, fica se alimentando com essas coisas. Aí, meus queridos, o que Deus faz? Deus dá um jeito da televisão queimar. Estou sendo provado. Deus está me provando. Uma vez eu ouvi um testemunho do irmão, ele falou o seguinte: comprou um carro, e aí o carro estava maravilhoso. Pastor, o carro estava tão bom. E eu, domingo de manhã, pastor, um sol maravilhoso, minha família, levei para a praia, não levei na igreja não. E aí todo domingo, à noite, a gente foi conhecer os parentes, começamos a viajar. Aí falta um domingo a igreja, outro não, aí começou a faltar 2, e começou a deixar as coisas de Deus para lá. Roubaram o carro. Aí chegou na igreja desesperado, chorando: meu pastor, roubaram o meu carro, o carro era isso, era aquilo. Aí ele mesmo se entregou e falou: não, mas o carro estava me afastando de Deus. Então, meus queridos, a aprovação é para que realmente você chegue mais perto de Deus. Deus também usa, e usa muito, a sua palavra. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Cadê quem está com a Bíblia aí? Pega a sua Bíblia aí. Pode ser o celular, não tem problema não. Você está no celular, você pode pegar. Está mordendo? Está vivo, hein? Está vivo. Você sente ela pulsar? Ela é viva. A palavra de Deus é o quê? Viva. Não, peraí, está morta. E a palavra de Deus é o quê, meu irmão? Viva. É viva, ela está viva. Cuidado, senão ela vai te morder. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. O que é uma coisa eficaz? Certeira. Você falou, Camila? Que dá certo. A palavra de Deus é eficaz. Quando um remédio é bom, você fala: esse remédio é bom, hein? Ele é eficaz. A palavra de Deus, ou seja, ela é pura. Meus queridos, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela tem cura hoje. Você quer ser curado? Palavra de Deus. Eu já dei a receita aqui, já tem gente que está usando e está dormindo sem tomar remédio. Você quer dormir? Não está com sono, não está dando sono, e aí corre lá e toma um bocadinho. Outra coisa, né? Tem uns que tomam um negócio mais forte, né? Rivotril, Tegredol, Ropinol, Adol. Salmo 119.
eu te garanto que você dorme. Aí uma vez eu pregando sobre isso, né, uma irmã chegou para mim depois, mas pastor, isso funciona? Eu falei, isso funciona, minha irmã. Se a senhora lê a primeira vez, se não deu sono, lê a segunda, eu te garanto que na terceira vez, no Salmo 119, você está dormindo. E a mulher chegou em casa e diz ela que pegou e começou a ler uma vez, na segunda, diz ela que começou a pestanejar. Na terceira vez, ela foi para a cama e dormiu. Ela falou, pastor, hoje, quando o senhor fala, vamos abrir em Salmos, ela já dá bocejo. Já começa a bocejar. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Meus queridos, ela é eficaz. E a palavra diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é o único livro que pode transformar o homem. Nenhum outro livro consegue isso. A palavra de Deus, ela foi escrita, levou mais de 1500 anos para ser escrita, foi escrita por mais de 40 homens, em tempos e lugares diferentes, foi escrita no grego, em aramaico, em hebraico. Não existe na Bíblia discordância. Se você ler Gênesis, a Apocalipse, a palavra de Deus não discorda em nada. A palavra de Deus, ela fala sobre todo tipo de coisa, sabia disso? Até as viagens interplanetárias estão na Bíblia. Verdade, quando o homem pisou na Lua, os crentes já sabiam. Todo mundo falando, a viagem para a Lua, os crentes já sabiam. Para nós não foi novidade, não foi. E tem muita coisa que ainda vai acontecer que a Bíblia já fala. Quando o homem dizia que a terra não era redonda, a Bíblia já dizia que a terra era redonda. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela traz o quê? Cura. Traz cura emocional, cura espiritual e traz cura física. Ela é eficaz. Então, se você ainda não começou a ler, já é tempo não, meu irmão. Você vai encontrar coisas aqui que você vai ficar assustado, com verdades, ensinamentos. Eu costumo dizer, quem quer ficar rico? Eclesiastes e Provérbios. Eu não conheço um judeu pobre. E sabe por quê? Eles praticam o que está em Eclesiastes e Provérbios. Eles põem em prática. E se você ler Provérbios e Eclesiastes, você vai aprender segredos de negócios. A palavra de Deus tem conceito sobre tudo, até para jovem quando vai se casar. Outra forma de Deus falar, Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21 diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. Meus queridos, Deus usa o Espírito Santo para falar. Coisa maravilhosa, né? Quem aqui já ouviu a voz do Espírito Santo? Quando você se converteu, você ouviu. Foi Ele que fez você procurar Jesus. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele fala e fala de uma forma poderosa. O Espírito Santo é Deus agindo no meio do homem. O Espírito Santo, muitas das vezes a gente está indo para um caminho, aí Deus chega e dá a direção. O Espírito Santo, ele se revela a nós e revela as verdades de Deus. O Espírito Santo, quando você está fazendo alguma coisa errada que vai para o pecado, o que o Espírito Santo vai lá? Ele se entristece, você sente dentro de você uma dor, aí você volta. Aí quando se você desobedece, ele vai embora. O Espírito Santo, ele fala, é Deus falando, e ele é a vontade de Deus no nosso meio. Meus queridos, Deus usa eu e você. Isaías capítulo 6, para a gente chegar no final, Isaías 6, versículo 8, diz assim: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa pergunta, ela não foi feita só a Isaías. Todo dia Deus está perguntando: quem é que eu vou enviar? Quem? O pastor. Não.
Deus vai usar você. Dentro da sua casa, quem vai falar o amor de Deus é você. No seu trabalho, quem vai falar o amor de Deus é você. Deus vai usar você. E a pergunta todo dia que Deus faz é: quem eu vou enviar? Tem gente que quando a voz vem, ele vai para o lado: Senhor, manda ele, chama ele. Deus está chamando você. Ele quer usar você. Mas pastor, eu não sei fazer nada. Meu irmão, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Na igreja que eu pastorei em Cachoeiro, quando eu comecei a implantar célula, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu queria tanto ser uma líder de célula, mas eu não sinto que eu não tenho condição para isso. Aí essa irmã, ela tinha acho que uns 6 a 7 filhos, todos já criados, adultos, casados. Eu falei: minha irmã, quantos filhos a senhora teve? Acho que eram 6. E aí? Todo mundo trabalha, todo mundo empregado, casado, com filho. Pois é, a senhora multiplicou uma célula de todo tamanho, criou os filhos, ensinou todos os homens e mulheres de bem, que já geraram outros filhos e estão contribuindo para a sociedade. A senhora é a melhor líder de célula da igreja. Ela olhou: mas pastor, pois a senhora é líder. Todo mundo pode ser, todo mundo pode liderar, todo mundo pode fazer. Meu irmão, se você não tem nada para falar, fala o que Deus fez na sua vida. Fala o milagre que Deus fez na sua vida, na sua casa. Se você não tem nada para falar, viva o Evangelho. As pessoas, elas estão querendo ver em vez de ouvir. E muitas das vezes nós temos visto muitas pessoas falando em amor, mas que não amam. Hoje nós temos tido um problema muito sério, que foi criado na mídia. E quando o Marcos Feliciano lançou esse negócio de contra a bandeira, contra homossexuais, isso foi um erro. A igreja não tem que acusar ninguém, não. A pessoa está no homossexualismo, nós temos que amar essas pessoas. A igreja tem que ser a porta que eles queiram entrar. Mas aqui nós vamos dizer que a prática é errada, mas que nós amamos essas pessoas. Nós não podemos levantar bandeira contra fulano e ciclano, não. A igreja tem que amar as pessoas. Nós temos que amar, porque hoje, se uma pessoa está no homossexualismo, passa, não vou entrar na igreja não, porque esse povo lá é homofóbico, esse povo não gosta da gente, esse povo vai me apedrejar, é isso que eles vão pensar. Mas a igreja tem que amar as pessoas. Amar quem está nas drogas, está na prostituição. Nós somos chamados para amar. E o amor, a Bíblia diz que encobre uma multidão de pecados. Não é verdade? Então, o irmão está no erro, você tem que amar o irmão. Você não vai dizer que o erro dele que ele está certo, não. Você vai amar a pessoa. Jesus, ele amou as prostitutas e levou elas para onde? Para perto deles. E o que ele fala? Vais e não peques mais. Por isso é que essas pessoas chegavam até Jesus. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele olhava para elas e amava essas pessoas. Então o nosso papel é amar as pessoas. E quando nós começarmos a amar as pessoas conhecerão Jesus. Meus queridos, uma vez eu estava lendo um livro do John Stott. O John Stott, ele falou algo interessante. Ele disse que ele estava com um muçulmano, e o muçulmano disse o seguinte: se todos os cristãos fossem iguais a Jesus, não existiria religião muçulmana. E um hindu disse a mesma coisa: se todos os cristãos fossem iguais a Jesus, não existiria a religião hindu. Nós temos que ser igual a Jesus, porque o que mais vai falar é as nossas vidas. Jesus, ele está interessado no nosso caráter. Se o nosso caráter for transformado, é isso que interessa. Ele não está interessado na nossa religiosidade. Eu já disse isso aqui várias vezes: a Igreja Batista não leva ninguém para o céu. Quem segue a Igreja Batista não vai para o céu. Você tem que seguir Jesus. Você tem que ser igual a Jesus. Você não pode seguir um pastor, um padre, um bispo, um apóstolo. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para Jesus e nós tentamos ser iguais a Jesus. Nós fazemos o transplante, deixamos Jesus fazer o transplante de coração. Aquele coração que, para ser doado, alguém tinha que morrer. Ele morreu na cruz para que eu recebesse a vida de Deus, Jesus em mim. E esse coração de pedra que Ezequiel fala, ele foi transformado num coração de carne, pronto para amar o próximo. Então Jesus vai usar eu e você para falar hoje. Amém?
Amém? Então, meus queridos, Deus fala através da natureza. Então, todo dia, ao acordar, se você sentiu que o dia não está bom, olha para a natureza, veja que o dia nasceu, que o dia está ali para você. Se você sentiu ainda que alguma coisa não deu certo, de repente um anjo está do seu lado. De repente, Deus vai fazer você sonhar, ter visão, ou até a provação que você está passando é Deus falando, ó, conserta o caminho, conserta. Eu nunca esqueço uma vez, uma jovem chegou para mim e falou: pastor, tem jeito para mim? E eu falei: minha irmã, para todo mundo tem jeito. E ela me contou a história. É aquela história que quando você conta para o carroceiro, até o mundo chora. Quando eu vi a história da menina, eu quase que pensei: tem jeito? Não. Mas Jesus pode. E, meus queridos, Jesus transformou a vida daquela jovem, transformou a casa dela. E eu tive o prazer de fazer o casamento dela. Alguém que para a sociedade seria impossível casar de novo.